Bom dia, alunos do Colégio Estadual Infante Dom Henrique. Essa é a nossa videoaula número 2. Vamos falar agora sobre as ameaças atuais ao tráfico marítimo. Quais seriam essas ameaças? Então a gente poderia ter aí como ameaça a pirataria e assaltos armados. Poderíamos ter também o terrorismo, contrabando, roubo de carga e danos colaterais. Vamos falar agora sobre cada uma dessas ameaças, explicando cada uma dessas ameaças atuais ao tráfico marítimo. Pirataria e assaltos armados. A pirataria ocorrendo mais comumente em alto mar e os assaltos armados em áreas portuárias. Então, aquilo que eu já havia falado anteriormente, a pirataria ela ocorre em alto mar, não ocorre dentro do mar territorial. E já o assalto armado são em áreas portuárias, dentro do mar territorial. Essa é a diferença entre pirataria e assalto armado. Para que seja considerada pirataria, ela tem que ocorrer em alto mar, afastado do mar territorial. Terrorismo. Usualmente ele envolve violência ou ameaça de violência por grupos extremistas buscando obter determinados objetivos políticos. Terroristas regularmente estão operando em conexão com causas religiosas, através do uso de bombas ou ataques suicidas, ameaça de bombas e ou sequestro do navio. A diferença básica aqui entre terrorismo e pirataria é que o terrorismo ele tem como objetivo um objetivo político, e a pirataria já o objetivo dela é o objetivo financeiro. Uma outra ameaça atual ao tráfico marítimo é o contrabando. O que seria o contrabando? Atividade criminosa que pode resultar em sérios prejuízos ao armador. Os mais comuns são as drogas e armas, escondidas nos mais diversos locais de bordo. Outra ameaça atual ao tráfico marítimo é o roubo de cargas. Problema antigo vivido pelo transporte marítimo, continua a infligir danos materiais e financeiros. Apesar de normalmente não ser de caráter violento ou político, esse assunto permanece com alto risco na indústria marítima atual. Uma outra ameaça atual ao tráfico marítimo são os danos colaterais. Eles ocorrem quando incêndios, explosões ou resultados de ataques provocam danos em outros navios ou em instalações portuárias. Aqui a gente tem uma figura das principais áreas de pirataria do mundo, Então os navios que estão navegando nessas áreas devem tomar muito cuidado, porque podem sofrer ataques da pirataria. Então a gente tem ali em Cartagena, Mar dos Caribes, Golfo da Guiné, a gente tem ali perto da costa da Somália, Golfo de Aden, no Mar da China, Estreito de Malaca. Então essas áreas são áreas em que o marítimo, aquele que está trabalhando a bordo de navios, deve tomar cuidado quando está passando por essas áreas aí que são consideradas áreas perigosas. Falar agora sobre a política de proteção marítima. Então, o objetivo de ter uma política de proteção marítima é padronizar os requisitos a serem atendidos pelos navios no comércio internacional. Houve a necessidade de se criar uma organização internacional. Então, em 1948, foi feita uma conferência internacional da ONU. O objetivo dessa Conferência Internacional da ONU, em 1940, foi criar a Organização Marítima Internacional, IMO.
ela é responsável por criar uma série de regras, de normas internacionais a serem seguidas pelos países participantes dessa organização marítima internacional. Bom, quais são as atribuições da Organização Marítima Internacional? Promover mecanismos de cooperação entre os governos no campo da regulamentação e práticas relacionadas com questões técnicas que afetam o comércio internacional pelo mar. Aí a gente tem uma visão da sede da Organização Marítima Internacional. Ela fica localizada em Londres e ali vocês podem ver as bandeiras dos países participantes da Organização Marítima Internacional. Tá? Então, aquilo que a gente falou já em sala de aula, todo país que ratificou, né, ou concordou com a Convenção SOLAS, ele é chamado de governo contratante. Aí a gente tem uma visão geral de uma Assembleia Geral da Organização Marítima Internacional. Então, os participantes dos vários países normalmente se reúnem aí para definirem normas importantes que vão afetar a todos esses países que fazem parte da Organização Marítima Internacional. No Brasil, a gente tem a SECAIMO. O que é a SECAIMO? É a Comissão Coordenadora dos Assuntos da Organização Marítima Internacional. É um grupo interministerial coordenado pelo chefe do Estado-Maior da Armada e tem uma secretaria executiva na Diretoria de Portos e Costas. O site da SECAIMO é o www.secaimo.mar.mil.br. Nada mais é do que um órgão que ele vai divulgar todas as normas, regulamentações, circulares que saem pela IMO. Então elas são divulgadas através da Comissão Coordenadora dos Assuntos da Organização Marítima Internacional. Como convenções e resoluções ligadas à proteção marítima, a gente tem aí em 1982 a United Nations Convention on the Law of the Sea, que é a adoção do termo pirataria. Em 1983 foram adotadas medidas para prevenir atos de pirataria e assalto armado contra navios. Em 1985, medidas para prevenir atos ilegais que ameacem a segurança dos navios e a proteção dos passageiros. E, em 1986, medidas para prevenir atos ilegais contra tripulantes e passageiros a bordo de navios. Em 1988, a gente tem a SUA, que é a Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, que é a repressão aos atos ilícitos contra a segurança da navegação marítima. E em 1992, a IMO estabelece que os países signatários devem extraditar ou julgar quaisquer pessoas envolvidas em atos ilegais mencionados na SUA. Com base nesses acontecimentos, e após o ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center em 11 de setembro de 2001, foram tomadas as seguintes providências com relação à proteção marítima internacional. Em novembro de 2001, foi realizada a 22ª sessão da Assembleia da IMO. Os países signatários acordaram que medidas relativas à proteção de navios e instalações portuárias seriam desenvolvidas. Como e onde introduzir essas novas medidas?
elas seriam introduzidas aí na Convenção SOLAS, que é a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, de 1974. A tradução aí em inglês é Safety of Life at Sea. É a versão SOLAS de 1974, 1988, consolidada até janeiro de 2009. Então aqui a gente tem a Convenção SOLAS, é um livro, né, em que são divulgadas aí várias medidas, regras que devem ser observadas, principalmente pelos navios, pelos donos de navios, para que possam, todas as pessoas que trabalham a bordo possam trabalhar com segurança. Então a Convenção SOLAS é uma publicação, né, feita pela Organização Marítima Internacional.